Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. És precária e veloz felicidade. Custas a vir, e quando vens, não te demoras. Ensinastes aos homens que havia tempo, e para te medir, se inventaram as horas. Cecília Meirelles. Com essa poesia da querida Cecília Meirelles, nós cumprimentamos a vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Estimando que todos possam se encontrar em paz, inspirados para mais um começo de semana. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema tão inspirador, tão desejado, clamado por todos nós, mas tão difícil de ser conquistada, de ser compreendida, ainda que tão fortemente e intensamente buscada por todos nós, que fala da felicidade. Hoje estaremos tratando sobre as dimensões da felicidade. Porque é preciso entender que a felicidade, ela é um fenômeno complexo, que tem diversas facetas, e que o conceito de felicidade, ele é fluido no sentido de que cada um a define ao seu modo. Felicidade pode ser circunstancial, porque em determinado momento ela pode ter um conceito que para nós é importante e é claramente definido até que algo nos ocorra, nos aconteça e de repente o conceito de felicidade passa a ser outro. As pessoas, por exemplo, que atravessaram momentos de muita dificuldade após o acometimento de uma doença, que lhe tirou a saúde física, provavelmente vai dizer que felicidade está atrelado ao bem-estar e à saúde. Alguém que perdeu um ente querido, amado, a qual sente no coração arder a saudade, e essa ausência poderá dizer que felicidade está relacionada à companhia, à presença daqueles seres que amamos. Então nós vamos entendendo que felicidade tem diferentes formas de se olhar, diferentes formas de se conceber. Nós, curiosamente, buscamos no dicionário do senso comum, na Wikipédia, que é um dicionário online, o conceito de felicidade. E lá nós encontramos que felicidade pode ser definido por um momento em que há percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Também nós encontramos uma definição que fala que felicidade é um estado durável de plenitude, de satisfação, de equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções e sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Aí obedecendo uma ordem crescente. Interessante, porque buscando a respeito do tema, investigar sobre o tema, nós resolvemos dividir a percepção sobre felicidade em 3 aspectos. O conceito de felicidade dado pela psicologia, pela filosofia e pela religião. Mas comecemos então pela filosofia. E aí nós pegamos alguns conceitos e descobrimos que os gregos antigos a consideravam como eudaimonia, ou eudaimonia, que significa, se a gente separar a etimologia da palavra eu, bom, e daimon, espírito. Então, um espírito inclinado para o bom,
né, para a felicidade ou bem-estar, seria o conceito. Nessa corrente filosófica chamada eudemonismo, era uma doutrina então que concebia e considerava que a busca de uma vida plenamente feliz, seja em âmbito individual ou coletivo, traz como princípio e fundamento os valores morais, julgando eticamente positiva todas as ações que conduzem então à felicidade. Relocando o bem na felicidade, que é a eudemonia, persegue-a como um fim natural da vida. Eudemonismo é diferente de um conceito que é muito falado, que é o hedonismo, que é a busca do prazer a todo custo. No eudemonismo há um princípio fundamental na busca da felicidade, que também é pautada a respeito das questões e dos valores morais. Essa é uma diferença. Porque no hedonismo, o fim, a ação humana, ela é obtida através do prazer imediato ou do gozo e da completa ausência da dor. E é um princípio filosófico também defendido por epicurismo. E é interessante a gente identificar esses conceitos filosóficos que tratam a felicidade, porque são formas de entendimento e que se pautava até então, sobretudo na Grécia Antiga, a vida baseada nesses princípios. É interessante e vale destacar uma vez um registro onde eu pude, não me recordo a fonte, mas que dizia que, vez ou outra, Sócrates era visto passeando pelas ruas de Atenas, e nessa caminhada, nesse passeio a esmo, ele era visto como que perdido nos seus pensamentos e esboçando um sorriso a esmo. E fala que em determinado momento um discípulo chegou até ele e falou: mestre, por que ris a esmo? E ele dizia: costumo frequentemente passear pelas ruas de Atenas e observar as lojas, os objetos, e aí vou me dando conta das coisas das quais não preciso mais para ser feliz. E aí, ao contemplar esses objetos, eu digo para mim mesmo: não preciso disso, não preciso disso, isso não me basta. E aí fala que esse comportamento, né, essa atitude até então apresentada por Sócrates, foi então intitulada como Passeio Socrático. E é interessante porque tem um sentido nisso, porque fala sobretudo de alguém que tem o verdadeiro sentido daquilo que é a felicidade. Para Sócrates, não era a posse dos bens materiais que o fazia feliz. Então, ao contemplar aquela realidade, aquilo não lhe perturbava, porque entendia profundamente qual era o seu verdadeiro sentido da felicidade. Mas, considerando, por exemplo, a psicologia, nós vimos que, atualmente, a felicidade tem sido objeto de investigação da ciência, das universidades. Isso é interessante, porque deu entendimento e robustez para uma vertente da psicologia que não é tão antiga, também não é tão recente, que é chamada psicologia positiva. E nesse aspecto, cujo seu principal defensor, fundador, é chamado de Martin Seligman, ele vem sobre, entre tantos aspectos, enfatizar as características positivas no ser humano. Porque, por muito tempo, a psiquiatria e também a psicologia se deteve a cuidar daquilo que não deu certo, do nosso lado sombra. Mas Seligman
observando às vezes a capacidade que muitas pessoas tinham de sobrepujar-se, sobressair em situações as quais poderiam arrastá-la para aspectos sombrios da vida, conseguiam superar, conseguiam suplantar essa realidade. E aí ele desenvolveu então a psicologia positiva e esse olhar da ciência para os aspectos saudáveis no ser humano. E é interessante porque, paralelo a esse movimento, surgiu um outro também que é muito característico da modernidade e que acabou gerando inúmeros problemas, que traz como, se a gente pudesse estabelecer um slogan, traz como tema a obrigação de ser feliz, que para muitos foi tratado como felicidade tóxica, porque as pessoas se viram na obrigação de serem o tempo todo felizes, de desempenharem altas performances, de serem saudáveis, de terem um corpo perfeito. Então, aqueles que não se sentiram enquadrados nessa realidade, nessa forma, passaram a desenvolver problemas. E aí, acabou fomentando inúmeros processos de angústia e de desequilíbrio, gerando sofrimento e dor para aqueles que comumente não se enquadravam nesse princípio. A esse respeito, é importante considerarmos uma característica, que nós já falamos de certa forma, que tem a ver com uma condição subjetiva e muito pessoal da felicidade. Ninguém vai ter uma concepção e uma percepção de felicidade igual a outro. Assim como nos chegam de diferentes formas aquilo que realmente possa ser felicidade daquilo que não é. E aí, nesse sentido, existe um aspecto interessante. Foi criado um questionário que é chamado Questionário da Felicidade, Oxford, e é fácil de se encontrar na internet, onde ele tem várias perguntas, onde você vai dizer pelo nível de intensidade se concorda, se discorda, se é frequente, muito frequente ou pouco frequente. E as perguntas são mais ou menos assim: não me sinto satisfeito com a maneira como estou, eu sinto que a vida é gratificante, raramente acordo me sentindo descansado, a vida é boa, não me sinto saudável. E aí são inúmeras questões que são tratadas nesse questionário para que a pessoa possa mensurar aquilo que considera como próprio da sua percepção de felicidade. E aí existe um pesquisador interessante que é chamado Shawn Ashore, que fora estudante de psicologia na maior universidade do mundo, que é Harvard. E nessa universidade, observando ainda como estudante de psicologia, ele percebia que na primeira semana, todos aqueles aprovados nessa tão importante e tão desejada universidade, ele observava que, passada a primeira semana de deslumbramento diante daquelas suntuosas apresentações das edificações daquela universidade e do contentamento de estar entre os melhores do mundo, daqueles privilegiados, ele percebia que, com o passar do tempo, nas semanas seguintes, esse sentimento de felicidade era logo substituído por comportamentos de ansiedade e de extrema angústia, porque os alunos passavam a estar preocupados em terem desempenhos e atenderem às demandas que a universidade lhe cobrava, e surgiam então os comportamentos de competitividade, e aí fazia-se esquecer todo aquele contentamento e aquela sensação de realização pessoal que haviam então na primeira semana conseguido após a aprovação naquela universidade. Isso levou, com o passar dos anos, a desenvolver uma pesquisa e desenvolver uma disciplina chamada felicidade.
que acreditava que a princípio não seria buscada, não seria importante, talvez não dessem muito valor, mas se surpreendeu e hoje é considerada a disciplina mais procurada e a mais disputada de Harvard. E aí, nesse sentido, ele começou a perceber o desejo e o anseio das pessoas em entenderem qual era o sentido da felicidade. E fala-se que até hoje existem listas de espera para que se possa cursar essa disciplina. E ele diz que, entre outras coisas, é discutido sobre aquilo que fundamentalmente considera-se sobre felicidade. E aí são levantadas algumas questões sobre sentido da vida, sobre comportamento otimista, sobre resiliência, sobre compaixão. E um dos princípios levantados é que, para um bom desempenho, um bom rendimento, é preciso que a pessoa se sinta, sobretudo, plena consigo mesma. Se encontre sem dívidas consigo mesmo. Além disso, o exercício da compaixão, eles conseguiram provar que é capaz de manter um estado de contentamento e de plenitude, de bem-estar, bem profundo e demorado. E aí são conceitos, dizia ele, que são muito próximos daquilo que o budismo já defendia, como empatia e compaixão. E é interessante ver a ciência se aproximar dos princípios defendidos pelo Cristo há muito tempo. O Cristo já nos dizia que a felicidade não era deste mundo. E o Evangelho nos aponta quando fala que aqueles que acreditam na vida futura conseguem ter uma visão mais alastrada da felicidade, mais elástica, porque nós entendemos que a vida na Terra é muito fugaz, que haveremos de ter momentos de felicidade, mas também momentos de tristeza. Por isso que na poesia, lá no início, de Cecília Meirelles, ela fala da precariedade que é a felicidade. E da forma tão rápida com que ela se apresenta e tão rápida como ela se esvai no tempo. Entendendo então que nós podemos viver momentos de felicidade corriqueira, passageira. E aí, dentro desse conceito do princípio, nós vamos entender, por exemplo, que o budismo defende que felicidade tem a ver, sobretudo, com desapego. Porque o sofrimento sempre está relacionado àquilo que perdemos. Apegamos-nos em demasia com as coisas que não duram, aquelas coisas que são efêmeras. E quando elas se vão, a nossa sensação de segurança, de felicidade também caminha junto. Com a doutrina espírita, nós haveremos de entender que a felicidade, ela está sobretudo na partilha. Porque, de forma ingênua, nós ainda achamos que felicidade está em reter, acumular. E aí os princípios que a doutrina espírita, que a maioria das religiões defendem, está relacionada com o fato de que dividindo aquilo que temos é que faz com que a nossa felicidade se amplie. Porque ninguém é feliz sozinho. Poderemos estar cercados de tudo aquilo que sempre desejamos na vida, mas quando olhamos ao redor e vemos, por exemplo, que os seres que amamos não conseguem usufruir da felicidade que a nós chega, às vezes com determinada facilidade, nós não nos sentimos completos. Então, assim entendemos que a felicidade são estados, são momentos, e que devemos entender também que a minha felicidade é diferente da do outro. Eu não posso projetar a minha vida olhando as paisagens que o outro possui e nas quais o outro vive e acreditar que a minha felicidade está ali, porque cada um constrói a sua ao seu modo. E quando nós entendemos isso, nós não nos angustiamos ao ver a felicidade momentânea do outro, seja a partir dos objetos materiais que tenha amealhado para si, seja dos ambientes que frequenta, da casa bonita, do seu status
profissional, do seu status, da sua condição financeira, por exemplo. Porque se é uma coisa que esse período difícil da pandemia nos ensinou, foi revisitar os nossos padrões de felicidade. Porque para quem achava que acumular era um dos princípios basilares de felicidade, percebeu que o acúmulo não lhe trouxera segurança nem facilidades. Porque no mundo instável, de que adiantava ter os armários abarrotados, os cofres cheios, quando nós tínhamos então a vida ameaçada de uma forma tão abrupta. A esse respeito, então, nós vamos trazer uma reflexão de Joana de Ângeles no livro Seja Feliz Hoje. E nesse capítulo, intitulado O Modo de Ser Feliz, Joana de Ângeles nos traz um conselho. O modo mais eficaz para ser feliz pode reduzir-se às duas solicitações que Jesus expôs durante a sua jornada terrena e ainda permanecem desatendidas: amar ao próximo como a si mesmo e não lhe desejar o que não queira para si próprio. No amor encontra-se o jeito de cada qual ser realmente feliz. A felicidade independe de valores externos, embora alguns contribuam para a harmonia do ser e o estabelecimento de conforto e de benefícios e de paz. Aqui ela reforça um princípio que a doutrina diz: não há problemas em desejar ter uma vida de conforto. Não há problemas em querer ter um pouco de dinheiro a mais que lhe possibilite não apenas manter as necessidades básicas, essenciais da vida, mas também o supérfluo. Mas é como nós nos posicionamos em relação a isso. A esse respeito, Joana reconhece que ter posses, ter dinheiro facilita o conforto, facilita alguns benefícios e a obtenção de paz em alguns momentos. É também através dos recursos especiais que é possível promover o indivíduo, auxiliar a sociedade a crescer, multiplicar as oficinas de trabalho, dar garantia de dignidade para a sobrevivência no corpo, proporcionar leis justas e diluir as arbitrariedades, muito do agrado das humanas paixões dissolventes. Todavia, é a consciência ilibada em decorrência do dever retamente cumprido que a proporciona sem qualquer restrição. Então, muito mais do que isso, lá atrás, de uma forma basilar, está o princípio da consciência tranquila, do dever retamente cumprido. O Espiritismo, nesse sentido, faculta o encontro com a consciência, mediante o autoencontro, auxiliando-o no entendimento das leis que regem a existência e que devem ser atendidas com equilíbrio desejável. A certeza da imortalidade da alma confere inefável alegria por proporcionar a continuidade dos esforços íntimos para a completude de todas as aspirações. O ser humano dignifica-se sabendo que seus labores e seu modo de ser condigno não se diluem no fenômeno destrutivo da transformação orgânica pela disjunção molecular, ou seja, não se perde com o advento da morte. Desse modo, nunca meças esforço em superar-te cada dia, aspirando o melhor. Essa melhor parte, a que se refere Jesus no diálogo com Maria e Marta na residência de seu irmão Lázaro, quando a primeira mantém-se em contemplação e aprendizagem das suas lições, e a outra aturdida com as pequenezes do exterior, que são de significado secundário. É necessário eleger-se a ação do bem, iniciando-se pela transformação moral para melhor. Autenticidade de realizações edificantes e permanente espírito de abnegação.
O modo de ser de Jesus foi amar de todas as circunstâncias, foi de amar em todas as circunstâncias, deixando as pegadas luminosas que desde há 2000 anos constituem o roteiro de segurança para a humanidade, em grande parte desatenta aos seus ensinamentos, buscando equivocadamente soluções externas para as necessidades internas. Seja, pois, o teu modo de ser feliz aquele que o amigo divino te ofereceu como modelar, e nunca te aflijas, porque ele estará contigo. Interessante essa mensagem, essa proposta trazida por Joana sobre o modo de ser feliz. Porque temos visto inúmeras pessoas, sobretudo jovens, se sentindo inúteis, incompetentes frente à vida, porque se projetam e veem os modelos prontos, os modelos idealizados de felicidade. A felicidade maquiada, aquela felicidade de Instagram, a felicidade das redes sociais, que são camufladas, maquiadas, são retratos circunstanciais, momentos específicos de experiências benfazejas, de experiências bem-sucedidas. Que cada um possa encontrar dentro de si o verdadeiro sentido da felicidade, mas entendendo que as felicidades pautadas na terra são felicidades momentâneas. São aquelas que têm prazo de validade. E aquelas, então, apoiadas em princípios frágeis na materialidade, haverão de ter, sim, um fim definido. Mas quando nós entendemos no princípio deixado pelo Cristo que felicidade é amar ao próximo como a si e não desejar aos outros aquilo que não amealhamos para nós, baseado também num princípio fundamental de que nós somos livres para semear, mas a colheita é obrigatória. Então, às vezes, haveremos de colher os frutos que semeamos, e são frutos amargos que nos trazem infelicidade. Devemos então pensar no tipo de semente que estamos espalhando. Porque a felicidade é construção, é fugaz, vem e vai, e deixa ensinamentos em nós, nos amadurece o ser e nos dá essa certeza de que ora haveremos de viver dissabores, mas ora haveremos de viver as glórias, as alegrias dos sabores que a vida vem a nos oferecer. Mas que nós não nos detenhamos diante das quedas, diante das frustrações, entendendo que felicidade é movimento, pausas, declínios, soerguimentos. Porque assim, construindo pautas de felicidades, nós vamos entendendo que elas vêm e vão mudando ao sabor da nossa madureza, do nosso amadurecimento. Quando criança, desejamos a felicidade com outras cores, mas a partir do processo do crescimento e do amadurecimento, nós vamos ampliando as nossas formas de enxergar a felicidade. E se estivermos usufruindo dela nesse momento, que possamos degustá-la com serenidade, com tranquilidade, fruindo tudo o que ela possa oferecer de bom para aquecer o coração e nos dar fôlego para os desafios da vida. Que todos possamos ser felizes dentro do que é possível, sendo então a felicidade possível. Agradeço mais uma vez a companhia amorosa, generosa de todos vocês, fazendo o nosso convite para que possam, naquelas horas vazias, nos momentos de aflição, quando não tenham nada útil a fazer, vão lá, visite o canal da Rádio Brasil Espírita, o site da Rádio Brasil Espírita, os canais do YouTube, também do Facebook. Lá vocês vão encontrar diversos programas com diferentes temas abordados, através de entrevistas, de palestras, de leitura de livros, de obras, todas elas no intuito de iluminar as consciências e aquecer o coração.
No canto do vídeo vocês vão encontrar um QR Code e nele vocês vão poder, no seu modo, no seu tempo, contribuir para que esse projeto da Rádio Brasil Espírita continue iluminando consciências nos diversos cantos do mundo, levando refrigério e consolo para a alma, porque isso não tem preço. No mundo de tantas incertezas, onde buscamos tanto pela felicidade, que possamos ir nas fontes certas, buscar os roteiros certos, seguros, para traçar as trajetórias da nossa felicidade. Agradeço mais uma vez essa presença, essa companhia amorosa, estimando que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Que todos possam ter uma semana de luz, de muitas bênçãos, de muito aprendizado. Beijo no coração de todos vocês. Que Jesus acompanhe em cada trajetória, em cada caminhada nesta vida. Gratidão, muita paz e que Jesus nos abençoe sempre.